Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de magnetismo. Olha só. Três ímãs idênticos, em forma de barra, estão dispostos uma de suas extremidades equidistantes de um ponto P, como mostra a figura. O campo de indução magnética resultante da ação dos três ímãs no ponto P é representado pelo vetor. Bom, olha só que bacana. Eu vou chamar de ímã 1, 2 e 3, só para ficar fácil de nós nos comunicarmos aqui, certo? Se a gente perceber o ímã 1, o polo que está voltado para o ponto P é o polo sul. A gente sabe que no polo sul, as linhas de indução do campo magnético, elas chegam, né, no polo sul, elas entram no polo sul. Isso significa que aquele ímã 1, ele gera um campo magnético aqui no ponto P, vertical e para cima, ó, como se estivesse indo lá para o polo sul. E esse campo magnético gerado por ele, eu vou falar que vale B. Se a gente olhar o ímã 3, estou pulando 2, tá? O ímã 3, ele também está com o polo sul voltado para o ponto P. Isso significa que o campo magnético chega no polo sul. Então, referente ao ímã 3, nós também vamos ter um campo magnético apontando para o polo sul. Nesse caso, horizontal para a direita. E como são três ímãs idênticos, né? E eles estão à mesma distância, ou seja, equidistantes do ponto P, tudo isso citado no texto, eu vou poder falar que a intensidade do campo gerado por ele também vale B. Agora, o ímã 2, ele está com o polo norte voltado para o ponto P. E nós sabemos que o campo magnético, ele sai do polo norte e, portanto, passa pelo ponto P com essa direção e sentido. Então, aqui, ó, o campo magnético gerado pelo ímã 2, ele vai estar nessa direção e sentido, como se estivesse saindo lá do norte, né? E a intensidade do campo magnético gerado pelo ímã 2 também é B. Afinal, de novo, são ímãs idênticos equidistantes do ponto P. Bom, a gente precisa achar o campo magnético resultante, né, no ponto P da ação desses três ímãs. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é achar a resultante desses dois campos magnéticos. Que nesse caso, por serem idênticos, né, terem a mesma intensidade, a gente vai poder afirmar que o resultante da ação desses dois campos aqui, ó, ele está nessa direção, nesse sentido, e que a direção com certeza é a mesma do campo magnético gerado pelo ímã 2. Então a gente pode afirmar aqui, nesse caso, nós vamos poder afirmar que esses dois vetores, ó, eles estão na mesma direção. Porque como aqui a intensidade é a mesma, isso daqui vai ser bissetriz do ângulo de 90 graus, ou seja, ele está exatamente a 45 graus de um vetor e do outro vetor. Bom, como é que a gente faria para calcular esse resultante? Faria um Pitágoras, né? O campo magnético resultante seria 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto, o outro vetor ao quadrado. Olha que bacana, se a gente parar para pensar aqui, eu tenho b quadrado mais b quadrado, a gente tem um total de 2b quadrado aqui para nós, né? Tira a raiz quadrada de um lado, tira a raiz quadrada do outro. A gente vai chegar que o campo magnético resultante, o raiz quadrada de b quadrado é b, e raiz quadrada de 2, a gente pode deixar a raiz de 2, ou, lembra que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4b? Então, olha só que bacana. Eu acabei de descobrir que o campo magnético resultante, em função dos campos gerados tanto pelo ímã 1 como pelo ímã 3, vale aproximadamente 1,4b. Esses dois vetores agora eles estão com a mesma direção, porém sentidos opostos. Então, para a gente poder descobrir o campo magnético resultante total, eu vou fazer um menos o outro. Lembre-se que é um caso particular, né? Então, seria 1,4b, que no caso é o maior, né? Eu sempre faço o maior menos o menor, menos o campo magnético gerado pelo CO2, lá no ponto P, que era B. A gente descobre, portanto, que esse campo resultante total seria o equivalente a 0,4 de B, e, obviamente, apontando na direção e no sentido do maior vetor, que no caso era o vetor vermelho ali. Então, o campo magnético resultante total tem essa direção e este sentido para nós. O que confirma para nós como correto, então, a nossa alternativa D de dado. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.